graça, eu sou o pastor Marcos Gama e esse é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia. Hoje estaremos falando sobre a soberania de Deus, sobre os governos, sobre as nações. Antes, eu quero pedir os favores que eu tenho sempre pedido aqui. Se você é novo, está sendo abençoado com esse devocional, se inscreva no canal, acione as notificações, deixe seu comentário. Muitas pessoas assistem, mas não estão conosco nessa rede de compartilhamento de graça, tá? Então se inscreva, vem com a gente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, nos grupos da igreja, nos grupos familiares, nas redes sociais. Me ajude a compartilhar graça com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bem, hoje falando sobre a soberania de Deus sobre as nações. Quero pegar para texto Salmo de número 9 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Esse verso ele está imbuído de tantos contextos históricos e nos traz uma lição muito profunda sobre a quem nós servimos e a sua ação sobre a nossa vida. Quando o texto diz repreende as nações e destrói o ímpio, nós vemos isso desde a mais remota antiguidade. Lembremos-nos de Faraó, lembremos-nos dos reis da Síria, da Babilônia, da Grécia, da Medopérsia, e de tantos reinos que se levantaram contra Israel, povo escolhido de Deus, e Deus os ressachou. Novamente hoje, nós vemos Israel em guerra, e novamente hoje vemos a mão de Deus os guardar. O que nós percebemos nesse texto, e ele deixa claro, é que apesar de os reinos, os governos, os governantes, os dominadores do mundo, achar que eles estão com o poder nas mãos e podem fazer o que quiser. E muitas vezes nós achamos isso também porque aparentemente eles estão agindo de acordo com as suas vontades. Lembremos-nos que na história do mundo, Deus sempre fez as suas intervenções, mostrando que é Ele quem abate, que é Ele quem levanta, é Ele quem institui, é Ele quem tira. Não podemos deixar de olhar para o passado e pegar as referências do passado que nos mostram como Deus fez. Só em história de cristianismo nós temos 2024 anos aproximadamente, talvez 2030 e alguma coisa. O que nós vemos é que apesar do decorrer da história tentar mostrar que os homens estão no controle, Deus, na sua soberania, tem agido, tirado, colocado e deixado o mundo alinhado com o seu plano, com o seu projeto, com aquilo que ele arquitetou na sua mente eterna. Ainda mais, ele diz que ele destrói o ímpio. E quantos homens se levantaram de forma maligna, aí vem os faraós, aí vem tantas outras pessoas que cambalearam, que caíram pela ação direta de Deus. O final do texto, para nós trazermos a reflexão, ele diz assim: e para todos sempre lhes apaga o nome. Ou seja, o nome dessas pessoas estão na história apenas como vultos de um passado remoto. Mas Deus continua sendo soberano em todas as nações. O que é que nós aprendemos? O que é que nós tiramos de lição? O que é que fica muito palpável, latente aos nossos olhos? Primeiro, que a nossa vida está debaixo de um governante eterno, que ainda que governos temporários exerçam algum tipo de autoridade sobre nós, a nossa vida depende do governo eterno, daquele que ninguém pode destituir, daquele que ninguém pode tirar, daquele que até as pessoas se opõem, mas não pode resistir porque ele é Deus. E é ele o governante do reino que nós somos súditos. Ele é o governante do reino que nós cedemos, que nós servimos, que nós trabalhamos. Ainda que os homens queiram apagar Deus da história, a história em si vai sempre evidenciar um Deus que administra, que intervém, que age. E para nós que cremos em seu nome, para nós que esperamos na sua justiça, para nós que aguardamos no seu poder, no momento certo,
dentro da sua soberana vontade, ele sempre intervém. E eu creio que haverá intervenções de Deus nesse dia sobre a sua vida. Eu creio que haverá intervenções de Deus nesse dia sobre a sua casa e sobre a sua família. E tem mais. Deus destrói os impérios. E aqui nós podemos falar de impérios físicos, de impérios espirituais. Como já mostramos na história que os impérios físicos, eles são denominados por Deus. Eu quero trazer uma palavra, dizer que os impérios espirituais e os principados e as potestades que agem sobre a sua vida também serão destruídos. E o reino de Deus pairará sobre a sua vida, e as bênçãos desse reino virá sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre seus filhos. E o nome daqueles espíritos malignos que tentam sobre a sua história serão totalmente, como diz o texto, apagados. Apagados. Ficarão na sombra do esquecimento, porque na sua mente, no seu coração e na sua alma reinará as verdades do Rei eterno, nosso Senhor. O texto, na sua totalidade, quando ele diz repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Só existe um que está no controle de todas as coisas para todo sempre, porque todos nós somos finitos. E até no reino das trevas, que são seres espirituais também, eles têm seus dias contados e são seres finitos. Só um que está no trono, no governo de todas as coisas, que é infinito e infinita também é a sua gestão, é o seu domínio. E nós, seus servos, aqueles que esperam em seu nome, aqueles que buscam em seu nome, que possamos guardar o nosso coração em paz, porque Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança e Ele é a razão da nossa vitória. Que Deus em Cristo te abençoe, te prospere, te fortaleça, cuide da tua casa e de ti, que a tua casa seja visitada por esses dias com uma unção de cura, de libertação, de prosperidade e que o Senhor te abençoe. Compartilhe, me ajude a levar gotas de graça ao maior número possível. Deus te abençoe.